1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. Eu vou fazer a leitura até o verso 28, mas pretendo fazer a exposição desses versos que lerei, como também do capítulo 2 até o verso 11. Amém? Mas a leitura só é esta que anunciei. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Elcana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Elcana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer aos teus olhos, fique até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que desmamou. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Quero nessa oportunidade, não fiz das outras vezes, mas quero fazer desta, colocar um tema para a mensagem: o Senhor concedeu a minha petição. Concedeu, ouviu, atendeu ao meu pedido. O nome de Samuel, para quem gosta desses detalhes, em hebraico, o nome, o significado do nome, o seu nome é Deus. Nesse texto, conforme ela disse no verso 20, foi emprestado uma expressão também do hebraico, um verbo, que tem uma pronúncia semelhante, que quer dizer pedir, que foi o que ela disse, chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Isto é um dos detalhes do texto que nós lemos. Nós, nessa oportunidade, queremos destacar aqui 3 pontos. O primeiro, a respeito do testemunho de Ana. O segundo, o culto de ação de graças que esta mulher vem ofertar a Deus, porque recebeu o seu pedido, foi atendido, então ela oferta a Deus um culto de ação de graças. E por fim, quero destacar no seu cântico, que é um cântico totalmente profético e cheio de instrução, que aí sim está no capítulo de número 2, uma parte importante desse cântico, que é: Deus exaltará o poder do seu ungido. Esses 3 pontos nós vamos percorrer dentro desse texto que eu mencionei com você, a começar pelo testemunho dela. No primeiro momento em que o esposo, no tempo marcado, como era de costume deles, anualmente subir para as festas em Jerusalém,
Desta feita, Ana não vai junto. Em todas as outras vezes, como nós já vimos, ela subiu. E todas as vezes que subiu, subiu com tristeza, com angústia, com dor no coração, amargurada por causa do problema que atravessava. Mas essa mulher nos dá um ensinamento de que, independente do que for, te adorarei. Este é um grande exemplo. Porque quando nós cantamos dessa maneira, com tanta ênfase, com tanta força, graças a Deus, como as irmãs cantaram aqui, e quando as coisas elas estão correndo tudo bem, dá até mais ânimo de cantar, né? Mas quando as coisas não vão tão bem quanto nós esperávamos que fosse, e a tristeza, a angústia, a dor, aí é um pouco mais difícil cantar. Mas louvo a Deus que tem muitos que ainda cantam, mesmo na dor, mesmo no tempo de desafio, mesmo no tempo de dificuldade. Afinal de contas, quem é o verdadeiro adorador, adora o Senhor, independente de circunstâncias, está sempre pronto. A adoração está sempre pronta. Não escolhe momento oportuno, momento ali para ele, que lhe seja favorável. Não, sendo favorável ou não, eu tenho no meu coração que o Deus Criador dos céus e da terra, que me tirou do mundo terrível e me trouxe para a sua presença, ele me constituiu um adorador. E eu devo adorá-lo em todo o tempo e em todo o momento. Isto está entranhado em nós, isto está dentro de nós. E quem colocou? Foi Ele. É por isso que Paulo ele expressa que nada pode nos separar do amor de Deus, seja a altura, seja a profundidade, seja comprimento, largura, seja potestade, seja o que for, nada pode nos separar do amor de Deus. Porque o Espírito Santo que foi derramado em nós, ele ferve os nossos corações, ele arde aqui dentro, ele borbulha aqui dentro. E aí, meu irmão, quando chega o momento de adorar, aí nós nos esquecemos daquilo que nós estamos atravessando e nós nos entregamos na adoração. Nós nos entregamos a reconhecer que Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas, e que Ele, independentemente do que eu atravesse, do momento que eu passe, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. Esse é o verdadeiro cristianismo. Isso é verdadeiro cristianismo, que não escolhe momento favorável para reconhecer que Ele é Deus. Bem, mas voltemos aqui para o texto de 1 Samuel. Então Ana não sobe o esposo e ela diz: eu vou ficar, porque a próxima vez que eu subir, eu só subirei quando o menino estiver desmamado. E quando o menino estiver desmamado, eu vou cumprir o meu voto diante do Senhor. Eu subirei com ele e deixarei o menino na presença de Deus, na presença do Senhor, para que o sirva para todo o sempre. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Essa mulher está dando para Deus, vou melhorar a expressão, a mulher está devolvendo para Deus aquilo, primeiro, que é de Deus, não era dela. Nós já vimos na mensagem anterior, é um projeto de Deus, é um sonho de Deus, era um desejo de Deus, que Deus havia colocado dentro de Ana. E Ana orava ao Senhor de acordo com a vontade dele. Portanto, Ana está devolvendo a Deus o que pertence ao Senhor. No tocante a isso, nós precisamos aprender. O quê? Que nós não podemos ficar retendo
conosco aquilo que é de Deus, aquilo que pertence a Deus. Embora o Senhor, Ele tenha nos confiado, nos dado por um espaço de tempo, nós precisamos saber: o que eu recebi de Deus, veio de Deus, e se Deus Ele requer, eu vou entregar, sem preocupação, sem nenhuma reserva, sem nenhuma condição, eu vou entregar diante do altar do Senhor. Ana vai fazer, entendeu esse princípio: eu recebi dele, e eu vou devolver para ele o que é dele. Me faz lembrar de Abraão, sim ou não? Abraão não passou por algo semelhante? Com dificuldade também de ter um filho, e com promessa de Deus. Abraão, nesse aspecto, um pouco diferente de Ana, pois Ana não sabia de nada, ela estava no processo de Deus e ela não sabia. Agora Abraão não, Abraão estava no processo e sabia o que estava acontecendo, pois Deus tinha dito para ele: vou te dar um filho. Ele arrumou de outro jeito, apresentou até o seu mordomo, mas Deus disse: não, é o que nascer de você, é que vai ser o teu herdeiro, este aí não. Por fim, a própria esposa Sara apresenta Agar, e Agar tem um filho dele, mas depois vai Deus dizer: não, também não é este, o que eu tenho contigo é maior, é coisa mais excelente, é coisa mais profunda, é coisa que o ouvido não pode ouvir, não chega ao entendimento do homem, não desce ao seu coração. É isso que eu tenho reservado. E até que o momento Deus revela para Abraão que Sara realmente teria um filho, e Sara teve, nasce Isaque, é criado, cresce o menino, e Abraão está pegado ao seu filho, a Isaque. Agora eu tenho um herdeiro, Deus me deu um filho. Agora, irmãos, vamos criar aqui uma imaginação. Um pregador de nome diria, vamos conjecturar, né? Nessa oportunidade, de repente Abraão, como é que estava com Isaque? Deus lá de cima olhando, aquele filho que estava com Abraão, era mais de quem? É mais de Abraão ou mais de Deus? De repente, Abraão está apegado ao seu filho. A promessa de Deus, de repente, vai se esvaindo, porque isso é natural acontecer conosco. Nós vamos nos esquecendo, recebemos algo de Deus, oramos tanto para receber algo de Deus, e de repente aquilo que Deus nos deu, nós vamos nos apegando tanto, nós vamos abraçando tanto, que o propósito maior de Deus vai ficando, e aí Deus vai observando. De repente, Deus olhando o coração de Abraão, percebeu algo, e num dado tempo da caminhada, o menino já com idade, Deus olha para Abraão e vai dizer o seguinte: eu quero o teu filho. Mostrou o monte e vai lá e sacrifica o teu filho, o teu único filho. Irmãos, de repente Abraão agora olha: o que é que eu tenho que fazer? Quem é que eu tenho que obedecer? Obedeço aqui o meu sentimento, a minha emoção, ou obedeço a voz do Deus Todo-Poderoso que me deu essa criança, que me deu esse filho, que me deu isso que eu tenho? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Os irmãos estão acompanhando o raciocínio? Hein? Vai acompanhando. Agora Abraão acorda bem e leva o filho para o sacrifício, e chega no altar, amarra o filho e vai imolar o filho.
até que a voz de Deus brada do alto: não faças nenhum mal ao menino, porque agora eu sei que temes a Deus. E ele volta com a sua bênção para casa, mas eu tenho certeza que aquele homem volta de um posicionamento diferente. Volta agora: o que eu tenho comigo eu amo, mas é mais dele do que meu. Aleluia. Você pode falar no teu coração aí: o que eu tenho, aquilo que eu mais amo, que Deus me deu, é mais de Deus do que meu. Não fique apegado, não fique aí abraçado, não fique aí de repente sofrendo e às vezes colocando a obra de Deus em detrimento em relação àquilo que o próprio Deus te deu. Nós não podemos nos perder naquilo que Deus tem nos dado, igreja. Nós temos que usufruir daquilo que Deus nos deu. Nós temos que nos alegrar com aquilo que o Senhor tem nos dado, mas nós não podemos fazer tal coisa de fazer a obra do Senhor, ou até o próprio Deus, pegar certas coisas e colocar no lugar de Deus. Jamais podemos fazer isto. Então Abraão aprendeu com certeza naquele momento. E agora Ana está com filho, então está devolvendo aquilo que é de Deus, para Deus. Mas imaginem vocês, vai ser fácil? É algo, irmãos, que vai ser realizado assim de uma forma tão natural. O filho que carrega 9 meses no ventre, e agora vai amamentar a criança. Como que a mamãe se apega, como que o amor se entrelaça entre a mamãe e esta criança, para chegar agora e dar para o Senhor. Aleluia. Irmãos, tem gente que está chorando até hoje por algo que Deus tomou, que é dele.